vez que o namorado não tá certo. Não. Ei, O que é isso? nem entendi. Não, namorada não faz, né? Também quer dizer, né? É pra passar solteiro, né? Não sei. Olha só. Pessoal, Tadeu, por favor, tira esse rabo, esse negócio. Professor, e aí, o que o senhor vai decidir? Sim, vai ficar só em inglês, né? Ó, a gente vai cobrar, deixa bem curtinho. Ai, ainda tô passando mal. Não. Ó, decidido aqui, ó. Decidido aqui. Pronto, Ele falou pra mim aqui que vocês estão preferindo que coloque anticoncepcional. O líder de vocês. É o líder de vocês. Vem a boa, gente. Em nome do Senhor Jesus. Pessoal, vamos lá, vamos ver o seguinte. Olha só. O que seria a síndrome dos ovários polimicrocísticos? O que seria? Vou tentar. Olha só, isso aqui é bem legal. É difícil. Ó, não. Isso é bem interessante. Porque é uma coisa só. É o seguinte. Na síndrome dos ovários polimicrocísticos, o que nós temos? São mulheres, eles se caracterizam, essa síndrome, são mulheres que vão apresentar um androgenismo. Nessa síndrome, nós vamos ter um hiperandrogenismo. São mulheres que têm muito hiperandrogenismo. Quer dizer, por algum motivo, né? O pior é isso, não é um motivo, né? Há vários motivos que podem ser causa desse hiperandrogenismo. Ou seja, a mulher está produzindo muito androgênio. Pessoal, clinicamente, como é que isso vai se manifestar se a mulher começar a produzir muito androgênio? Ganho de peso. Ó, se ela começar a produzir muito androgênio, nossa, eu estou aguentando. Eu estou bem, não estou bem, meu filho, não estou não. Mas é porque é esse horário mesmo, assim, tem até 3 horas eu. Não, vai passar. Ó, esse hiperandrogenismo, a mulher está com uma quantidade de androgênio produzindo mais androgênio. Então vamos lá, se uma mulher tiver com muito androgênio, vamos começar primeiro. Então o que é que pode estar vindo esse androgênio demais? Pode ser o seguinte, as causas podem ser várias. A causa pode ser a própria suprarrenal, sim ou não? Sim. Tá? De repente a suprarrenal dessa mulher, ela está produzindo mais androgênio, tudo bem? Aquela enzima da zona o quê? Reticular, né? A zona que produz androgênio, né? Reticular. Né? Às vezes, aquela enzima, ela está um pouco mais ativada, tudo bem? E faz com que ela produza mais androgênio. Isso pode ser até genético, sabia? Algum gene dessa mulher, tá? De repente está codificando que essa suprarrenal não se produza mais androgênio. Ou então, pode ser o quê? O ovário produz androgênio por onde? Pelas células da teca, né? Células da teca. Então, de repente, essa mulher, ela tem pulsos mais frequentes de quê? Você concorda que se ela tiver pulsos mais frequentes de LH, ela vai produzir mais androgênio? Sim ou não? Sim. Concorda? Né? De repente ela tem mais pulsos de LH, a hipófise dela também começa a liberar mais LH, então ela começa a produzir mais androgênios. Então o que eu quero que vocês entendam é que tem muitas maneiras, muitas causas que podem fazer com que ela possa estar produzindo mais androgênio. Então às vezes você nem sabe por que ela está produzindo muito androgênio, tudo bem? Às vezes você nem sabe o motivo. Por que ela está produzindo muito? Será que é suprarrenal? Será que a hipófise está produzindo mais LH? Vocês concordam que IGF-1 também? Sim ou não? Porque IGF-1 não estimula LH? Às vezes ela está produzindo mais IGF-1, tudo bem? Ó, o IGF-1 é um hormônio semelhante à insulina. Por exemplo, as pacientes que têm resistência à insulina, elas têm mais tendência a produzir mais androgênio. Vocês concordam?
Vamos pensar, as mulheres que têm resistência à insulina, o próprio organismo delas começa a produzir muito IGF-1. Entendeu? Tipo assim, se a insulina não funciona bem, ela começa a produzir o quê? Mais IGF-1, que é o hormônio semelhante à insulina. E se ela produzir mais IGF-1, ela vai atacar as células da teca. Tudo bem? E as células da teca vão produzir mais o quê? Androgênios. Entenderam? Entendido? Então, as causas podem ser várias, entenderam? Tipo assim, o começo pode ser, ou é o problema na hipófise, não pode ser na hipófise. Liberando mais pulsos de quê? LH. O problema pode ser uma resistência à insulina, que faz com que a mulher produza mais do que IGF-1, porque IGF-1 não faz as células da teca produzir androgênio. Pode ser hiperplasia adrenal, não? Olha, a hiperplasia adrenal, ela também pode abrir um quadro desse. Mas não seria hiperplasia adrenal, porque eu gostei dessa pergunta, porque a hiperplasia adrenal também produz ou não produz mais androgênios? Produz. Só que a hiperplasia adrenal digamos assim, é um fenômeno diferente, porque ela tem mais consequências, tá? A gente vai ter alterações na produção de quê? Gente, vocês entenderam a pergunta? Que pergunta ótima. Inclusive, a hiperplasia adrenal, olha bem, hiperplasia adrenal é um diagnóstico que diferencial isso aqui. Porque na hiperplasia adrenal também produz mais androgênio. Tudo bem? Então não é a mesma coisa, entendeu? Tá? Mas a hiperplasia adrenal pode com o tempo até causar isso também, concorda? Tudo bem? Também pode. O danado de hiperplasia adrenal é muito grave, concorda? Se grave assim. A mulher tem um insultismo muito rápido, concorda? Então logo você vai acabar descobrindo a causa e terminando de tratar. Tá? Talvez não chegue a essa consequência. O que eu quero dizer é que nessa síndrome dos ovários policísticos, a coisa, pronto. Não tem tanto arrumar um jeito de diferenciar para você entender. Pergunta muito boa. A hiperplasia adrenal é uma coisa mais aguda. Tem mulheres que desenvolvem hiperplasia adrenal e começam a ter um insultismo muito rápido. Tudo bem? A síndrome dos ovários policísticos é uma coisa mais lenta, mais crônica. Tá? Tipo assim, são mulheres que a suprarrenal vão produzindo um pouco mais de androgênio, mas não é uma coisa absurda, entenderam? Então, é aos poucos, é mais crônico. Melhorou? Sim. Tá? Então vamos lá. Então vamos pensar no seguinte, preste bem atenção. Eu vou dar vários exemplos. Vamos supor o seguinte. Vamos dar 2 exemplos para dividir a gente gravar. Então geralmente é o seguinte, quando uma mulher abre um quadro de síndrome dos ovários policísticos, parabéns pela prova. Ela reclamou essa bruxa. E tirou quase terra na prova, cão, né? Tudo bom, querido? Não trouxe amanhã. Tudo bom, querido? Eu trago amanhã. Viu? Ela quase tirou 10, sabe que coisa. Parabéns. E chorando, né? Só chorando. Olha só. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte: quando uma mulher está com síndrome de ovário policístico, ela manifesta um hiperandrogenismo. O mais importante não é nem ver a causa, entendeu? O mais importante é identificar que ela está numa síndrome e tratar, porque eu posso ter complicações, entendeu? Tá? Mas assim, ninguém vai procurar gente, se o problema é na suprarrenal, se é na hipófise, entendeu? Ninguém vai atrás disso. Tá? Mas é um distúrbio onde ou o ovário ou a suprarrenal está produzindo mais androgênio na mulher, perfeito? Olha só, vamos dar um exemplo? Vamos supor que a suprarrenal de uma mulher esteja produzindo mais androgênios. Vamos supor. Tá? Aquela enzima está um pouquinho mais aceleradinha nela, tudo bem? Então um gene que codificou que a zona articular dela está conseguindo produzir um pouco mais de androgênio que as outras mulheres, tudo bem? O que vai acontecer? A população de androgênios nessa mulher vai começar o quê?
a subir devagarinho, vai aumentando. Ó, se a mulher vai tendo mais androgênio, ela está tendo mais testosterona, não está tendo? A gente sabe que a testosterona, ela vai se ligar com globulina. Ó, enquanto está ligado a SHBG, ela não é ativa, tudo bem? Mas deixa eu contar um negócio para vocês, que eu não sei se eu já ouvi falar. Níveis aumentados de testosterona fazem o quê? Diminuem com o tempo quem? O SHBG, tudo bem? Então o fato dessa mulher estar produzindo mais testosterona, viu, Elber? Desculpa aí, eu somente sei que trabalha, tudo bem? Houve um desencontro. Tá usando um vídeo excelente, e né? Mas é porque ele deu uma esquecida. A mulher fez ele esquecer que já avisou assim. Não sei por quê, porque meu defeito é perfeito. Né? A Kátia. Então, essa testosterona, ó, o aumento progressivo da testosterona dela, vocês estão entendendo o que vai acontecer ao longo do tempo? Quando eu tenho uma hiperplasia adrenal, que é outra situação. Hiperplasia adrenal é um trem meio explosivo. A suprarrenal, ela começa o quê? A produzir muita testosterona muito rápido. Tudo bem? Muito androgênio muito rápido. Aqui não. É uma mulher que ela tem uma genética, um gene, que está fazendo que a suprarrenal dela produza um pouquinho mais de androgênio que as outras. Com o tempo, o que vai acontecer? O SHBG dela vai começar o quê? Diminuir. Então vai começar a ficar muita testosterona o quê? Livre nessa mulher. Ora, essa testosterona livre, ela com o tempo, ela vai no quê? Ela vai no folículo piloso, vai encontrar a enzima o quê? 5-alfa-redutase, tudo bem? E vai se converter em quê? DHT. E isso aqui vai fazer o quê? Com que o pelo dela comece o quê? A aumentar. Então essa mulher, ela vai começar a ter um crescimento de pelo anormal para a mulher. Mas assim, o DHT a gente sabe que é pelo androgênico, concorda? Então ela vai começar a aumentar os pelos androgênicos. E seria como os androgênicos? A gente se baseia por que escala? De Ferma, né? Ferma, Galver, né? Então vai aumentar os pelos androgênicos, tipo masculino. É onde o pelo masculino seria como? Raiz das coxas, as axilas, né? O barba, é bem ele lá. Barba, barba. É androgênico também, um pouco a calvície. Você não tem ainda, né? Mas tem barriga. Tá? Eu gosto de barriga. Né? Eu gosto, não estou gostando de cabelo, não. Você não gostou de tirar. Ó, então, isso também é androgênico. Bem, então isso é androgênico. Vocês entenderam? Nas costas, concordam? O bico, não é? Então isso tudo é androgênico. Então essa mulher vai começar a ter esse crescimento de pelo dessa maneira. Como é que a gente chama isso? Hirsutismo. Então ela começa a ter um hirsutismo. Então hirsutismo é isso. É uma mulher começar a aumentar, ter uma distribuição de pelos no aspecto androgênico. Então ela começa a ter um hirsutismo. Ora, esse hirsutismo também ele pode ser evidenciado por acne, sim ou não? Sim. Né? Porque a atividade é muito grande aqui da glândula sebácea, concorda? Atrai bactérias e assim ela vai ter acne. Acne e hirsutismo. Bacana. Ah, mas vai implicar só nisso? Não. Com o tempo está aumentando muito a testosterona, não está? Tá. E aí, ó, mais pelo, concorda? Mais pelo. Tudo bem? Só que sobrando testosterona, o que vai começar a acontecer também? Ela não encontra só a enzima 5-alfa-redutase na situação. Ela pode encontrar quem também? A aromatase. E se ela encontrar a aromatase, ela se transforma em quê? Estrogênios, né? Ela vai se transformar em estrogênios. Estradiol, por exemplo, concorda? Na periferia. Então ela se transforma. Então boa parte dessa testosterona está ficando muito livre, tá? Né? Então vai se transformando em estradiol e esse 5-alfa reduzindo, tudo bem?
vai se auto-reduzindo e também vai se aromatizando. Só que eu tendo muito estradiol, o que vai acontecer? Então, é uma mulher que não vai sentir falta de estrogênio, vocês concordam? Que ela tem sempre estrogênio. Então, esses níveis de estrogênio se elevando, vai inibir quem? Vai inibir o FSH lá da hipófise, concorda? Pode inibir o FSH, quando a coisa é muito crônica. Se inibir o FSH, o que vai acontecer? Se inibir o FSH, não vai recrutar o quê? Não vai recrutar folículo, concorda? Não recruta. Ora, a gente sabe que o ovário da mulher, volta e meia, surgem os folículos o quê? Primários, não vão surgindo os folículos primários. A maioria dos folículos são primordiais. Vão surgindo os primários. Vamos supor que eu tivesse aqui 10 primários, 10. Eles vão receber estímulo de FSH? Não vão. Vocês concordam? Eles não vão receber estímulo de FSH, o folículo primário. Porque o normal, o que é? Quando libera FSH, vai recrutar os folículos primários, não é isso? Um deles vai virar o quê? O dominante, e os outros vão desaparecer, não é isso? Os outros não desaparecem? Não vai virar só um? Com o tempo os outros desaparecem. Então o que vai acontecer? Eles vão desaparecer, esses aqui? Não vão. Não vão receber estímulo. Perceberam? Agora vamos lá. Esse ovário vai produzir estrogênio? Não. Porque lembra? Porque não tem que recrutar o folículo. O FSH tem que chegar para eles produzir estrogênio. Então eles não estão produzindo estrogênio. Vocês concordam? Não é isso? Não estão produzindo estrogênio. Vamos lá. Mas daqui um tempo, o que vai acontecer? Vai vir mais a próxima rodada de... Já, vai ou não vai aparecer daqui a 2, 3 meses? Não vão aparecer outros? Não vão aparecer outros? Sim. Né? Porque eu não levo 3 meses. E esses folículos não estão o quê? Recebendo estímulo, porque o FSH não está sendo o quê? Liberado. Então o que vai acontecer com o tempo com esse ovário? Ele vai ficar cheio de quê? De cistinhos, concorda? Ele vai ficando cheio de cistinhos. Porque os folículos primários vão surgindo, mas não estão recebendo estímulo do FSH. Porque o FSH não está sendo liberado constantemente. Tudo bem? Olha que interessante. Essa mulher então, ela vai ovular? Não vai ovular, concorda? Geralmente ela não ovula, concorda? Ela vai ter dificuldade. Não é que é 100% ela não ovula. Volta e meia, esse estrogênio pode estar baixo, concorda? Esse aqui é muito... Se esse estrogênio estiver um pouquinho baixo, o FSH vai ser liberado, concorda? Tudo bem? Então vocês perceberam por que ele vai ficando cheio de cisto? Ele vai ficando cheio de cistinho. Porque o normal no ovário é esses cistos não ficarem assim, concorda? Por quê? Porque chega o ciclo, recruta para o FSH. Recruta, quando o FSH libera, não recruta alguns folículos. Vamos supor, recrutou 10. Um vai virar dominante, né? E os outros? Vão sofrer atresia, concorda? Não é isso? Então não vai ficar um montinho. Vê se vocês concordam comigo uma coisa. Mulheres que usam anticoncepcional podem ter o ovário cheio de cistinho assim também, sim ou não? Mulheres que utilizam pílula, hormônio, às vezes o ovário fica ou não fica cheio de cistinhos também? Sim ou não? Sim. Sim, mas entenderam por quê? Porque a mulher que utiliza pílula não inibe o FSH. Só que os folículos primários eles vão surgindo, concorda? Eles vão surgindo e vão se acumulando. Então, muita ultrassom que vocês veem, diz assim, ovário com aspecto polimicrocístico, tudo bem? Mas não é ovário policístico, não é a síndrome. É porque ela está usando anticoncepcional. Então, cuidado. Entenderam? Vocês entenderam? Aspecto polimicrocístico? Não é... cheio de cistos. Mulheres com anticoncepcional, às vezes ficam cheios de cistinhos, porque os folículos primários não são o quê?
não são estimulados, concorda? Aí vão aparecendo outros, concorda? E vai se juntando. Tudo bem? Ou seja, essa clínica aqui é muito importante, esse monte de cistozinhos assim para a doença. Não, porque a mulher que está usando antissexual não tem essa doença, também tem isso, entenderam? Ou seja, o mais importante dessa síndrome não é o fato do ovário estar cheio de cisto. Entenderam? Mas até hoje se guarda esse nome, síndrome dos ovários polimicrocísticos. Tudo bem? Mas o mais importante é o seguinte, essa mulher, as consequências é que é o importante dessa doença. Essa mulher, ela não está ovulando, concorda? Geralmente ela não ovula, sim ou não? Ela é anovulatória, geralmente ela não ovula. Então essa mulher vai ter dificuldade para quê? Tem dificuldade para engravidar, correto? Ela tem dificuldade para engravidar. Vem cá, como deve ser o útero dela, o endométrio? Deve ser fininho ou espesso? Espesso por quê? Porque ela está sempre produzindo o quê? Estradiol, ela tem estímulo de estrogênio. Então o endométrio dela se prolifera. Ele se prolifera. Mas qual é o grande problema dele? Ele se prolifera, mas existe a ação da progesterona? Existe a ação da progesterona? Não existe, vocês concordam? Não é porque eu não teria que ter o corpo lúteo. Você fala, mas não, boa noite. Tudo bom, querido? Tá tudo bem? Que história que você tá aí? Chifre? Não. Geralmente é chifrada, pô. Chifre deixa o moleque bem danadinho assim. Olha até, chega e fica sentado. Ó. Caladinho. Ó. O endométrio, ele vai ficando mais espesso. Existe ação ainda da progesterona nele? Não existe. Vocês concordam que não tem? Não é, porque eu não teria que ter o corpo lúteo, eu não tenho folículo dominante, não vou ter corpo lúteo, correto? Então não produz progesterona. Então esse endométrio, ele vai se organizar para descamar? Não. Então essa mulher, ela pode ficar meses sem quê? Menstruar. Ela pode... Ela que pode... Eu tô puxando aqui, né? Então ela pode ficar meses sem menstruar. Ela pode ficar meses sem menstruar, tudo bem? Então ela pode ter amenorreia, ela pode ficar meses sem menstruar, tudo bem? 2 meses, 3 meses, tudo bem? Mas também, presta bem atenção, se esse endométrio está crescendo muito, a gente sabe que a progesterona, ela tem um papel importante porque ela vasculariza isso aqui, vocês concordam? Não vasculariza bem? Esse endométrio é um endométrio frágil ou é um endométrio bem organizadinho? Muito frágil, vocês concordam? Ele não tem uma vascularização boa. Então esse endométrio, ele pode começar a sofrer o quê? Necroses. Então quando ele tiver uma necrose, ele pode sangrar. Então vamos supor, vai sangrar aqui. Amanhã sangra lá, sangra aqui, sangra ali. Então às vezes ela pode ficar o quê? Períodos sem vir a menstruação e depois ficar um tempo grande sangrando. Tá certo? Ou então um sangramento muito irregular. Sangra hoje, aí não sangra amanhã, aí sangra daqui a 3 dias, na outra semana sangra. Um sangramento totalmente imprevisível. Então, você vai ter muito nessa doença, amenorreia, e também pode ter muito ciclo o quê? E ciclos e sangramentos o quê? Irregulares. Então vocês começaram a sentir a clínica da doença? Então quando é que eu vou perceber a clínica da doença? São pacientes que têm o quê? Geralmente elas têm amenorreia ou ciclos bastante o quê? Irregulares, associados a quê? A insurtismo, concorda? Acne, pelos androgênicos, concorda? Dificuldade para quê? Para engravidar, porque elas são anovulatórias, tudo bem? Tá? Outra coisa, essas pacientes elas têm risco de infertilidade, não tem? Tem. Outra coisa, esse
endométrio sempre se espessando, ele sempre está se espessando dessa maneira, sempre se espessando, não tem? Vai aumentar muito o risco de quê nessas mulheres? Aumenta o risco de quê? De câncer de quê? De endométrio, vocês concordam? Porque é um útero que está recebendo uma exposição muito de estrogênio todo o tempo. Então são mulheres que têm o maior risco de câncer de endométrio. Gente, é impressionante. Toda prova que a gente coloca, claro que eu não vou colocar mais nessa, mas é só você colocar, todo mundo vai direto, tipo assim. As mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos têm mais risco de câncer do que? Todo mundo responde o quê? De ovário. Coloca na nossa que vai certo. Não tá entendendo? Todo mundo, não é? Põe na nossa que Tem vai maiores certo. riscos de câncer de quê? De ovário. Não é de ovário. Não, mas volta que a gente coloca, mas a pessoa bota de ovário. O risco não é câncer de ovário que elas vão ter, né? Elas vão ter risco de câncer de quê? De endométrio. Porque o endométrio está muito exposto ao estrogênio. Talvez, não seja, mas elas têm risco também de câncer de endométrio na vida adulta. Aliás, na idade mais avançada. As pacientes, eu não sei se garantir se tem, não. Eu não vou te dar essa informação errada. Mas tem. Porque o câncer de mama. Mas não é ovário. Não, eu não vou te responder isso. Olha, é tanta coisa que você tem que ler, tem até coisa assim. Aí se você estimular muito. Mama, o álcool tem risco, concorda? Obesidade. Não, obesidade é um fator de risco para câncer de endométrio. Aliás, perdão, de mama, né? Obesidade mas eu não sei te falar se de ovário policístico seja não. Eu não vou te garantir isso. Se eu for dar aula de câncer de mama hoje, eu paro de antes de ler, concorda? Porque é muito fator de risco, você tem que decorar, concorda? Quais são os fatores de risco? Às vezes tem coisa... Ser mulher. Ser mulher. Mulher é um fator de risco. Ser mulher tem mama. Ser mulher tem mama. Não, ela tem uma menorreia, ela pode estar menorreica, ou então ela tem um ciclo muito irregular, concorda? Exato, porque você vai tendo, esse endométrio ele não é organizado, ele não tem a exposição da progesterona, concorda? Ele é muito irregular. Então, por exemplo, se aqui desce, vai ficar aberto aqui e sangra. Sangra naquele lugarzinho. Então você não sabe em que momento, que é um endométrio muito frágil, concorda? Então ela pode ficar meses, 6 meses sem menstruar. Tem mulher que conta assim, eu estou com 8 meses que não menstruo. Eu só menstruo com a blusa anticoncepcional. Entenderam? Tudo bem? Entenderam a ideia? E por que quem usa anticoncepcional acontece tudo isso? Ótimo, vamos... Ou acontece? Como é que é? Então quem usa anticoncepcional, mas não vai acontecer essas coisas? Não. Quem usa anticoncepcional não acontece nada disso. Nada. Por quê? Quem usa anticoncepcional, olha bem, essas mulheres aqui, elas têm pouca progesterona, concorda? Elas não ovulam, então elas não produzem progesterona. Então anticoncepcional já muda tudo. Quem usa anticoncepcional está usando progesterona todo o tempo, concorda? Sempre está usando progesterona. É diferente o quadro. Né? Ou seja, o eixo é inibido, concorda? Inibe o FSH, inibe o LH também. Inibe o LH também. E outra, os níveis de estrogênio vão ficar sempre constantes, concorda? E o endométrio sempre fininho. Olha bem, vamos comparar de novo. Outra coisa que vai acontecer aqui, presta bem atenção. Esses níveis aumentados de testosterona, olha bem, esses níveis aumentados de testosterona vão começar a fazer, sabe o que é com o tempo na hipófise? Estimular a liberação de quê? LH. Vocês entenderam outra mudança? Outra mudança assim que eu vou falar. Esses níveis aumentados de testosterona estão inibindo quem? FSH. Se eu começo a inibir muito o FSH, eu começo a estimular quem? O LH. Então essas mulheres, elas começam a funcionar como um homem, concorda? A hipófise. Começa a liberar muito LH. Tudo bem? Elas começam a liberar mais LH. Vocês concordam? Se elas começarem a liberar mais LH, vão atacar as células do quê? Da teca.
Se o LH vai na teca, vai começar a produzir o quê? Mais testosterona. E essa testosterona não se aromatiza, por quê? No ovário. Não se aromatiza no ovário, porque a hipófise não está liberando quem? FSH. Então vai aumentar os níveis de testosterona. Então vai aumentando mais. Quer dizer, uma coisa que começou na suprarrenal está causando efeito mais na frente em quem? No ovário. Entenderam? Então esse ovário dela também começa a produzir mais testosterona. Então você viu que a coisa está começando a ficar viciosa? Mais testosterona, cada vez menos quem? SHBG. Mais testosterona vai ficar livre, que vai se 5-alfa-reduzir e causar o hirsutismo. Ou então vai se aromatizar, produzindo quem? Mais estrogênio, que vai espessar o endométrio e vai inibir quem? O FSH. E ela não vai conseguir ovular. Entenderam? Show, né? É muito legal. Entendeu a ideia? Então, é bem diferente da mulher que usa anticoncepcional, concorda? Que a mulher que usa anticoncepcional, você inibe quem? Tanto o FSH quanto o LH. O endométrio vai estar sempre fino porque eu estou sempre produzindo progesterona. Então a coisa é controlada, não tem risco, concorda? Aqui não. Os níveis de LH começam a se alterar um pouco, concorda? A se alterar um pouquinho. Né? Começa a ficar mais elevados. A testosterona também é mais aumentada delas, concorda? Agora se eu perguntasse para vocês, quem tem uma testosterona maior, se for dosar, é a paciente da hiperplasia adrenal ou a SOP? Hiperplasia adrenal. Lá a coisa é mais o que? É aguda. É uma produção que ela fica desesperada, porque ela quer produzir cortisol, concorda? Aldosterona, então fica estimulando muita CTH estimulando a suprarrenal. Então lá o nível é mais alto. Então é um hirsutismo muito rápido, entendeu? A mulher começa a crescer pelo muito rápido, assim, 6, 8 meses. Aqui não, a coisa é mais crônica. Tem toda uma história de ciclo irregular, você entendeu? Tá certo? Então vamos ver lá. Então nessa síndrome, existe assim um fator genético ou não? Eu posso ter. Hoje em dia está andando muito para isso. Tem muita literatura sobre isso, muito texto, muito artigo, tudo bem? Então, a coisa pode... A origem, vamos lá de novo. A origem poderia ser hipofisária? Poderia. Ó, a gente fez um exemplo imaginando que a causa fosse o quê? Da suprarrenal. Mas vamos imaginar que a causa fosse na hipófise. Então, são mulheres onde a hipófise dela faz o quê? Liberam mais LH do que as outras, tudo bem? Então, se uma mulher libera mais LH, vamos raciocinar agora. O que eu quero é que vocês entendam, porque eu posso perguntar de qualquer lado, concorda? Né? Se uma mulher libera muito LH, o que vai acontecer? Vai estimular as células da teca dela, concorda? Toda mulher não tem um folículozinho primário, que é surgido? Então vamos lá, tem vários folículos primários, vários. Só que os folículos primários já estão recebendo muito LH. O normal é isso, no ciclo? Não é. O normal é primeiro quem entra FSH, depois daqui vem um pico de LH. Ó, se esses folículos primários recebem estímulo de LH, eles vão produzir muito o quê? Androgênio. Eles vão virar estrogênio? Não, porque não está sendo liberado quem? FSH. Se libera muito androgênio, é ou não é a mesma história? Sim. Muito androgênio, com o tempo, vai diminuir SHBG, vou ficar com mais androgênio livre, que vai se 5-alfa-reduzir, aumentar o pelo e causar hirsutismo, ou então vai se aromatizar. Tudo bem? Pegou a ideia, que você chegou um pouquinho atrasado. Pegou a ideia? Não. Então repete de novo. Vocês. Né, ó, vamos supor que uma mulher esteja produzindo mais LH do que o normal. Tudo bem? Ó, mais LH. Se estiver produzindo mais LH, a mulher que tem os folículos primários dela, primário, o primário vai receber estímulo de FSH e de LH. Só que ele está recebendo estímulo só de quem? De mais LH. Então as células da teca vão produzir o quê? Androgênios. O normal não era esses androgênios ir para a célula granulosa e virar estrogênio, mas precisaria da ação de quem?
do FSH. Só que eu não estou liberando FSH. Então as células, eles só vão liberar o quê? Só vão produzir testosterona. Eu vou ter aí folículo dominante? Não. Não é? Porque o folículo dominante para surgir, ele precisa do FSH, criar receptores de FSH. Não é isso? Eu não vou ter esse folículo dominante. Então, eu estou produzindo um monte de androgênio, não estou? E esses androgênios estão ficando cada vez mais livres. Então, eles vão causar aumento do pelo e podem se aromatizar. E inibir quem? O FSH. Então, a coisa fica fechada, concorda? Se inibe o FSH, libera cada vez mais quem? LH, porque ela continua liberando LH. Então, continua produzindo mais androgênios. Entenderam? Tá certo? Tem muita alopecia nessas pacientes? Pode ter sim, sim. Ó, aí se está produzindo mais androgênio, eu posso ter alopecia, que é o hirsutismo. Alopecia frontal e hirsutismo. Outra, o endométrio vai ou não vai se espessando? Vai. Por que ele se espessa? Porque eu estou produzindo muito quê? Estrogênio. Ele espessa, maior risco de quê? De câncer de endométrio e sangramentos irregulares. E elas não ocorrem. Entenderam? Muito bom, né? Vamos pensar outra causa. Fala uma. A mesmíssima quadro do anterior. Exatamente. Vocês perceberam que, por exemplo, a suprarrenal era a causa inicial. Ela, com o tempo, ela não gerou tudo isso. A hipófise acabou liberando mais quem? LH. Então o começo poderia ser aqui, mas o começo poderia ser lá, concorda? Entenderam? Então por isso que daqui a pouco mexe com todo mundo. Entendido? Por exemplo, essas mulheres, inclusive, elas têm maior chance de aumentar o risco de resistência à insulina. Elas podem até adquirir o quê? Um aumento na resistência, o quê? Insulínica. Isso aumenta ou não aumenta os riscos plurimetabólicos deles? Como é o nome? Síndrome de hipertensão, concorda? Diabetes, tá? Mas veja, a coisa também poderia começar por aqui. Entenderam por aqui? Uma paciente obesa. Ela adquirir obesa, ela começa a aumentar a resistência à insulina? Aumenta. Quando a mulher aumenta a resistência à insulina, a insulina dela não está funcionando bem. Se não funciona bem, o organismo diz assim: ora, se tua insulina não funciona bem, eu vou aumentar a produção do hormônio idêntico à insulina, para ver se funciona. Ora, se aumentar o IGF-1 dessa mulher, o que vai acontecer? IGF-1 vai atacar quem? As células da teca. Né? Os folículos primários, veja onde está começando agora. Os folículos primários vão receber ataques de IGF-1. Só de IGF-1. Então vão começar a produzir muito o quê? Androgênio. Só que eles não estão se convertendo em estrogênio, porque não está sendo liberado o FSH. Então, os folículos primários começam a produzir muito androgênio. Se produz muito androgênio, eles começam a ficar livres, concorda? Porque diminui isso aqui, aumenta o hirsutismo, se aromatiza e inibe cada vez mais o FSH. Olha que legal. Então vira a mesma coisa. E esses ovários, vamos lá, todo mês não vão aparecendo folículos primários? Só que esses folículos primários, num ciclo normal, todos aqueles folículos primários são selecionados, um fica dominante, os outros não se apresiam. E aqui eu não estou tendo isso. Então o ovário vai ficando cheio de quê? De cistos, tudo bem? O ovário vai ficando cheio de cistos. Por isso que o ovário fica com um aspecto quê? Polimicrocístico. Tudo bem? Muito show, né? Olha, existem diversos tipos de fenótipo. Fenótipo não, né? Não. Genótipo. Fenótipo e genótipo também dissolvem, vocês concordam? Tipo assim, a causa pode ser na hipófise, um gene que mexe lá, na suprarrenal, no próprio ovário, na célula da teca, tudo bem? A causa. E eu posso ter fenótipos diferentes, por exemplo, tipo assim, apresentações diferentes.
Eu posso ter mulheres com ovário policístico que não são obesas, vocês concordam? Porque a causa não é necessariamente só o quê? Resistência insulínica. A resistência insulínica é o mais comum. Mas a causa pode ter sido aqui, pode ter sido aqui, e elas não terem a resistência, entenderam? Então não é obrigado a ter resistência insulínica. Tudo bem? Vocês entenderam que eu posso ter diversos tipos de fenótipo. O mais comum é a paciente obesa, concorda? Porque a obesidade está mais comum, concorda? Hoje em dia. E quando elas têm resistência insulínica, no exame físico elas podem apresentar cantose, que é o escurecimento da pele. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Eu quero que vocês tenham uma lida nesse assunto. Ó, o quadro clínico. O que eu quero que vocês leiam é diagnóstico, porque todo ano muda, entenderam? Vocês vão ver, olha na Febrasco, vocês vão ver que às vezes tem lugares que definem de maneira diferente. Tipo assim, um diagnóstico, entenderam? Tá? Eu vou abrir a ideia para vocês, mas vocês leiam. Fica legal. O quadro clínico, a gente já sabe o que é, né? Qual é o quadro clínico? Hirsutismo, o que mais? Acne, amenorreia ou distúrbios menstruais ou ciclos irregulares e hirsutismo, concorda? Esse é o quadro clínico, né? Então não vou nem escrever, tudo bem? Agora, o diagnóstico, ele é ou não é clínico? Não. É história e exame físico você detecta, concorda? Tudo bem? O diagnóstico é clínico. Mas, às vezes, você pode ficar em dúvida, concorda? Porque às vezes é o seguinte, olha só. Essa paciente, olha bem, pessoal, o diagnóstico é clínico. Às vezes a gente pede exames, olha bem, às vezes a gente pede exames para excluir outras coisas, entenderam? Tá? Não que é esses exames que vai dar o diagnóstico. Mas, por exemplo, uma paciente chega, eu estou 8 meses sem menstruar, então não sei o que, tá certo. Então, de repente, às vezes eu tenho que pedir um beta, concorda? Não é essa a primeira vez? Às vezes eu tenho que pedir um beta por causa dessa menstruação dela que não está vindo, concorda? Não, se a mulher chega com a história, eu estou 4 meses sem menstruar, você não vai pedir isso? Não é não? Tá certo? Nem que ela diga assim, eu sou uma relação quântica, não, eu vou pedir. Não, será que assim? Não, eu sou a razão de mulher. Não, mas às vezes você foi numa festa, não viu nada, elas querem morrer, como eu falei. Eu digo assim, você nem percebeu, você foi em algum lugar, sei lá. Então, vou pedir. Né? Beta-HCG, entenderam? Às vezes eu tenho que pedir um beta, sim ou não? Mulheres que ficam muito tempo sem menstruar, às vezes elas podem estar com hipotiroidismo, com problema de tireoide, tudo bem. E às vezes elas podem estar com níveis aumentados de quê? Prolactina. Mulheres que têm muita prolactina, elas não menstruam, concorda que ela aumenta? Tanto TSH quanto a prolactina alterados podem causar amenorreia. Tudo bem? Então o que a gente vai ver amanhã? Vem cá, eu estou pedindo isso aqui para dar diagnóstico de ovário policístico? Não, é para excluir outras causas de sangramento que irregular, de amenorreia. Tudo bem? É só para excluir. Não há necessidade da gente pedir, por exemplo, testosterona, entenderam? Não há. Porque é uma história crônica, concorda? Gente, uma mulher que está com muito espinho, cheia de pelo, tá ou não está com a testosterona aumentada? Tá. Então não precisa. É o lógico, tudo bem? A não ser que seja uma situação assim, que ela começou um quadro muito rápido, concorda? Porque às vezes ela tem um tumor, que está produzindo muita testosterona na suprarrenal, tudo bem? No próprio ovário. Outra coisa, será que é interessante eu pedir um lipidograma e um TOTG? Sim ou não? Sim. E dosar também a insulina, sim ou não? Sim. Aqui, quer dizer, é para dar diagnóstico? Não. É para avaliar as consequências, concordam? Porque ela pode dar dislipidemia, vocês concordam? Tudo bem? Então, é importante. Entenderam? Acho que não esqueci nada, não. Então, esses geralmente já pedem
A gente mede, porque a gente já avalia. Né? E a Ótimo. transvaginal? O ultrassom pélvico, pélvico ou transvaginal, ele é importante aqui para avaliar duas coisas. Avaliar o quê? Quantos Os cistos do ovário, concorda? Sim. Os cistos do ovário. E também avaliar quem? O endométrio, se não está muito espécie, entenderam? O que é mais importante aí? Endométrio. Porque uma mulher, por exemplo, que usa anticoncepcional, vocês conseguiram entender? Uma mulher que usa anticoncepcional, ela pode ter ovário cisto? Sim. Pode, porque os folículos primários sempre vão estar surgindo. Mas quem usa anticoncepcional vai ficar com eles paradinho, concorda? Então dá um monte de cisto. Então é muito comum mulheres que estão usando anticoncepcional fazer ultrassom e dizer assim, ovário com aspecto que micropolicístico, e o colega vai e diz que a mulher tem a síndrome. E não é. Entenderam? Isso é direto. Você vê um monte de anticoncepcional falando isso. Inclusive, existem critérios, eu quero que vocês olhem, que você tem que ter uns cistos de um determinado tamanho, concorda? Nessa síndrome do ovário policístico, uma quantidade mínima, tudo bem? Assim, que é o do anticoncepcional, os cistos são bem pequenininhos e não funcionam. Vem cá, esses cistos daqui, eles funcionam parcialmente ou não? Funciona, as células da teca dele funcionam, concorda? Então, os cistos dele são maiorzinhos do que de quem usa pílula, entenderam? Quem usa pílula tem cistos paradinhos, concorda? E aqui tem cistos que estão com a célula da teca funcionando. Entenderam? Quer ver? Olhem os critérios. Tem os critérios de Roterdã, tá? Que foi feito na Holanda, tem outros critérios mais novos, tudo bem? Amanhã vocês comentam rapidinho, tá? O nosso líder, para compensar aquela situação. Não, tá tudo certinho, né, querido? Tá todo mundo aqui, tá? Só falar esses critérios. Só coloca, tudo bem? Bacana. Então os exames seriam esses. Ó, pode ser, sim ou não? Ó, pode ser preciso eu dosar essa ideia, vocês concordam? Ideia. Às vezes, sim ou não, eu preciso pedir isso aqui. Eu vou botar a interrogação. Eu vou pedir isso aqui se eu estiver suspeitando de quê, por exemplo? Eu peço 17 drogas se eu estiver suspeitando de quê? Hiperplasia adrenal. Um dia desse eu peguei uma paciente no consultório. Sabe aquela coisa que me deu vontade? Ela tinha tudo para ser SOP. Eu disse, gente, deixa o pedido ver lá em cima. Essa aqui, meu Deus, se eu não pedisse, né? Não, foi o contrário. Era uma paciente que vinha se tratando com SOP e estava com muito pelo aí. Eu digo, gente, mas você está fazendo tratamento. Aí eu pedi. Era essa. Aí eu já mandei pro endócrino, né? Meu Deus, essa aqui é bomba. Endócrino. Eles não querem deixar, né? Endócrino, suprarrenal, endócrino. Né? Então, mas trabalho mexer com isso aqui, né? Você já pensou? E aqui, às vezes eu posso pedir essa ideia. Às vezes quando é um suspeita de um tumor na suprarrenal. Porque o adulto não produz muita essa ideia. Vocês concordam? Entenderam a ideia? Pessoal, posso tirar isso aqui? Olha só. Vem cá. Quais são as consequências dessa doença? Seria consequência? Quais são as consequências? Seria consequência? Elas podem causar o quê? Infertilidade, concorda? Risco de quê? Câncer de endométrio aumentado. Risco também de diabetes, concorda? Hipertensão, tudo bem? Inclusive de diabetes gestacional, concorda? De diabetes e hipertensão gestacional. O que mais? O ruim tem muita irregularidade menstrual, concorda? Agora vamos lá. Essa doença eu tenho que tratar ou não? Por que eu tenho que tratar? Para diminuir esses riscos tudo, concorda? Essa síndrome metabólica, diminuir o risco de câncer, tudo bem? Então eu preciso tratar por causa disso, tudo bem? Essa irregularidade, a fertilidade dessa mulher, tudo bem? Agora vamos lá. Quem seria o tratamento? Está mudando muito. Então isso aqui eu quero que vocês leiam, tudo bem? Eu vou te passar o básico. Tá, pessoal, no exame físico, o que eu vou procurar nessas pacientes?
Surtismo e atletismo. No exame físico, você vai ter que olhar a escala de Ferriman, né, não? Para ver como é que está a distribuição dos pelos, tá certo? Do surtismo. Olhar o quê? Aqui. Olhadinho, né? Das mãos. Não é? Olha. Vamos lá. Nas mamas, né? Se tem galactorreia, concorda? Tem que olhar também. A cantose, não é? O que mais? O IMC da paciente, concorda? Né? Tem IMC, esse tipo de coisa. Tudo bem? Pressão também, sim ou não? Sim. Né? Legal. Agora, o tratamento. O tratamento diminuir a resistência insulínica, concorda? Né? Então, o tratamento diminuir a resistência insulínica, vocês concordam? É difícil tratar isso aqui, porque o povo não gosta de beber, tem jeito que é bom, né? Diminuir a resistência insulínica, o que mais? Atividade física, vocês concordam? Não ajuda? Atividade física, a dieta, não é isso? Estilo de vida, o que mais? Às vezes eu preciso usar metformina, sim ou não? Sim. E não é dose pequena não, viu? É 1000 a 2000, tudo bem? Miligrama dia, eu usar metformina, às vezes eu preciso. Agora, outra coisa que eu posso usar também, os ciclos estão muito irregulares, concorda? É melhor usar o anticoncepcional só com progestágeno ou combinado? Seria melhor usar só progestágeno ou combinado? O combinado é melhor. Por que é melhor? Não, por que o combinado... Não. Por que o combinado é melhor? Porque só com projetar aumenta esse cara, não é? Não, sabe por quê? Vai Porque fazer se eu um- estou combinado, eu estou dando estrogênio. Eu não estou dando estrogênio? Sim. Ó, lembra, a testosterona não diminui o SHBG? Sim. E o estrogênio? Aumenta esse SHBG. Então ajuda a aumentar o SHBG. Pelo menos vai tratando. Então aumenta o SHBG quando a gestação está combinado. Pois o estrogênio, vocês concordam? Aumenta. Mas ele já não tem estrogênio que está sendo aromatizado. Hã? Mas ele já não tem estrogênio que está sendo aromatizado. Sim, olha bem, mas eu estou dando anticoncepcional, mas eu estou dando mais estrogênio, concorda? Tipo assim, essa mulher não é muito androgênica. É como se eu estivesse estrogenizando ela, concorda? Mulher não é mulher, deixa eu dar estrogênio, concorda? Então eu vou para aumentar o SHBG. Tudo bem? Mas vocês concordam que não causa muito impacto aqui na doença, o anticoncepcional? Seria mais só mexer com o quê? Com o SHBG. Mas protege muito quem? O endométrio. Vai proteger quem? O endométrio, concorda? Pelo menos eu estou tendo essa proteção. Então vai proteger o endométrio. Tá certo? Agora é o seguinte, se a mulher tem muito insurtismo, olha só, se ela tem muito insurtismo associado, muito, vocês entenderam até aqui? Se ela tiver muito insurtismo, vocês têm que dar uma lida nessa matéria, concorda comigo? Aqui eu estou dando uma ideia, mas é bom vocês terem o direito de tratamento, diagnóstico. O insurtismo, se ela tiver muito pelo, você vai ter que usar alguma coisa que inibe a 5-alfa-redutase, vocês concordam? Sim. Né? Você vai ter que usar inibidor da 5-alfa-redutase, sim ou não? Não é isso? Porque se inibe a 5-alfa-redutase, a testosterona não vira de hidrotestosterona. E uma das drogas que a gente usa com bastante segurança é a espironolactona. Essa ajuda muito. E é doses grandes, 50, 100 miligramas, tudo bem? Por dia. A gente dermato passa muito espirulactona para pacientes com acne, entendeu? Porque inibe a 5-alfa-redutase. Para calvície feminina, concorda? Porque vai diminuir a 5-alfa-redutase, que é o androgênio. Entendido? Legal o assunto, né? Demais. Não, mas deu para entender? Deus. Não, mas... Só N3, Sem né? vergonha, né? Só a rede. Só N3, né? Também. Oi? Por que não usa uma finasterida? Professor, Olha,
a finasterida também usa também. Mas em mulher não se usa muito. Por exemplo, a causa dela. Mas é porque ela tem uns efeitos colaterais, é porque eu não me lembro aqui. Mas tem uns motivos. Tá? Geralmente ela é mais usada em homem, a finasterida. É porque, por exemplo, a causa dela não é síndrome metabólica. É uma mulher magrinha lá, com pressão normal. Aí eu uso o estelionato. Se ela é magrinha, se ela não tem resistência insulínica, eu não vou usar metformina, vocês concordam? Não. Entenderam? Não é que você vai atacar com tudo, espirulactona, anticoncepcional, depende da situação, entenderam? Agora, o anticoncepcional é importante também, porque essa mulher, quando eu começo a tratar, ela vai começar a ovular, concorda? Então ela pode engravidar, entendeu? Professor, e a metformina segura só pelo... Ajuda muito. Mas é só pelo período de tratamento, né? Não foi mais da vida, não. Não, ela tratou, ela perdeu a resistência, a atividade física volta ao normal. E, às vezes a gente nem utiliza anticoncepcional, pode até bom dia com corte se ela quiser anticoncepcional. Agora é o seguinte, se os ciclos estiverem ficando muito irregular, não tem jeito, concorda? Sangrando a qualquer momento, aí é difícil. Então cada caso é um caso, tudo bem? Tá? Então tem mais. Hoje em dia vocês falam muito em usar aquele minusitol, não tem? Então eu queria que vocês lessem um pouquinho, tá? Legal. Alguma pergunta, pessoal? Eu não vou conseguir ficar mais com vocês, porque eu tenho uma prova para fazer. O que vai cair na N3? Por favor, professor. Eu já discuti aqui com o Tadeu. Não, discutiu não, tem que discutir com a sala. O Tadeu, Tem que ele discutir com a discutiu sala. comigo o seguinte. O Tadeu, ele falou que o açúcar estudou da N3 mais anticoncepcional. Não, professor. Não, professor, está repreendido. Repreende.